Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, dos cursos de Engenharia e CIA. E se você chegou até aqui, é porque você tem interesse no curso de transferência de calor. Antes mesmo da gente falar sobre esse curso em específico, deixa eu me apresentar de maneira mais apropriada. Meu nome é Michele Rodrigues Camargo, sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá há pouco mais de 13 anos e desde então venho atuando na área de vendas e aplicações. Eu já trabalhei numa empresa fabricante de turbinas hidráulicas e aonde eu especificava turbinas Kaplan, turbina Francis, entre outros periféricos que vão numa pequena central hidrelétrica, nas PCHs, né? Então, como comportas, válvulas borboletas, válvulas esféricas, entre outros assuntos. Eu também já atuei em fabricantes de compressores de ar, especificando compressores de parafuso, compressores centrífugos, assim como sistemas de tratamento de ar, né, como secadores, filtros, entre outros componentes também. Atuei já como máquinas de corte CNC, tanto de corte a jato d'água, quanto corte a plasma. E nos últimos 7 anos eu tenho atuado na área de vedações industriais para equipamentos rotativos, como bombas centrífugas, bombas de vácuo, reatores, agitadores, compressores, enfim, tudo quanto é tipo de equipamento rotativo, a gente tem trabalhado na parte de especificação e também acompanhamento de campo. Desde pequeno, eu sempre dei uma de professor, né? Eu ensinava os meus amigos as lições de matemática e física na escola. E quando eu entrei na faculdade, eu passei a ministrar aulas particulares para alunos do ensino médio e do ensino fundamental. E também atuei por alguns anos como professor do ensino médio de física e matemática lá em Itajubá. Quando eu vim para São Paulo, além das atividades que eu já comentei, que eu venho atuando, eu atuava paralelamente como professor numa faculdade de engenharia mecânica. Eu ministrei aulas de mecânica dos fluidos, termodinâmica, transferência de calor, entre outras tantas outras matérias. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei a fazer aulas para o YouTube. Comecei inicialmente com aulas de mecânica dos fluidos e hoje nós temos aulas de vibrações, aula de termodinâmica, aula de estática, entre outros assuntos técnicos de relevância. Esse curso específico de transferência de calor eu não pretendia fazer tão cedo, mas alguns alunos que assistem às minhas aulas do YouTube ficaram insistindo para que eu fizesse um curso de transferência de calor para poder ajudá-los. E desde então eu aceitei o desafio e esse curso é resultado desse pedido desses alunos. Bom, nós estamos aqui na tela do curso para a gente mostrar quais são os tópicos que nós abordamos aqui, né? Nessa primeira versão nós temos 65 aulas. Por que eu estou falando nessa primeira versão? Porque se você comprar agora, se a gente colocar mais exercícios, você também vai ter acesso, né? Então, independente da gente alterar o curso, você vai ter acesso a essa alteração. Bom, no módulo 1, que é a introdução à transferência de calor, a gente fala o que é transferência de calor e como acontece, qual a relação ou aonde a transferência de calor atua e aonde a termodinâmica atua, por que estudar transferência de calor, né? Por que a gente estuda isso? E o tópico mais importante, na minha opinião, desse primeiro módulo é a metodologia para a resolução de problemas, né? Através da metodologia você facilita o seu estudo, não só na transferência de calor, se você aplicar em outras disciplinas também vai facilitar a sua vida, digamos assim. Já no módulo 2 a gente dá início, né, a introdução da transferência de calor, falando de condução, convecção e radiação, né, fazendo o que é cada uma desses tipos. Falamos do efeito combinado, que é quando eu tenho vários tipos de transferência de calor, dos tipos ao mesmo tempo, né? Então eu posso ter problemas que eu tenho radiação e convecção ao mesmo tempo, ou posso ter os três ao mesmo tempo, enfim, é isso que a gente aborda aqui. Depois a gente vem falando dos regimes de transferência de calor, né? Então, basicamente são sistemas transitórios e os sistemas permanentes, e também falamos das unidades, né? Que aqui é onde o bicho pega, né? Para a maioria dos alunos. Já no módulo 3, aí sim, a gente começa a aprofundar os nossos estudos em condução, começando pela lei de Fourier,
né, para um caso condução unidirecional. Depois a gente trabalha com paredes planas, entramos com o conceito de resistência térmica, fazendo uma analogia com a resistência elétrica. Fazemos também associação de paredes em série. Depois fazemos um estudo da associação de paredes planas em paralelo. E depois nós tratamos da condução em parede cilíndrica, depois condução em paredes esféricas. E aí vem os vários exercícios aqui desse tópico. Já no módulo 4, convecção, a gente entra com a lei básica da convecção, que é a lei de Newton. Newton também fez estudos nessa área. Fazemos aí a definição de camada limite, né, de hidrodinâmica e camada limite térmica. Camada limite hidrodinâmica a gente vê lá em mecânica dos fluidos, né? Aqui a gente aborda o conceito de camada limite térmica. Depois a gente entra na determinação do coeficiente película, falamos da resistência térmica por convecção, e aí já fazemos um estudo combinado, condução mais convecção, né? Nesse momento a gente tem condição de quantificar condução e convecção. E aí vem alguns exercícios desse tópico. Já no módulo 5, a gente trata da radiação. Então vem a introdução da radiação, o conceito de corpo negro e corpo cinzento, a teoria a lei de Stefan Boltzmann, o efeito combinado, condução, convecção e radiação, aí já tem condição de falar dos três ao mesmo tempo. E aí vem alguns exercícios do tópico. Bom, aletas, que também recebe o nome de superfícies estendidas, a gente aborda a definição dessa aleta, o cálculo do fluxo de calor através de uma aleta de seção uniforme, os tipos de aletas mais comuns, e aí a gente adentra alguns exercícios. Já no módulo 7, trocadores de calor, a gente faz uma introdução dos trocadores de calor e os tipos mais comuns. Falamos da média logarítmica das diferenças de temperatura, fazemos o balanço térmico de um trocador de calor, depois abordamos o coeficiente global de transferência de calor, um fator importante que é o fator de Fuligem ou fator de incrustação, que entra nos cálculos, né? E também falamos do fator de correção quando nós temos trocadores de mais de uma passagem. E aí nós temos alguns exercícios também desse tópico. E finalmente, a gente entra no módulo 8, falando sobre isolamento térmico. Então a definição de isolante, as características de um bom isolante, quais são os tipos mais comuns, qual é a forma ou as aplicações de um isolante térmico. Depois, né, que é uma parte importante, que é o cálculo da espessura de um isolante térmico numa parede plana, e depois a gente fala de isolamento de tubos e o conceito de raio crítico, né? Então esse é o ponto mais importante relacionado a tubulações, né? E aí a gente aborda alguns exercícios desse tópico. Como você pode ver, a gente aborda todos os tópicos importantes relativos à transferência de calor. É claro que existem outros assuntos que a gente poderia abordar, mas ficaria um curso muito longo, e numa primeira abordagem, num primeiro estudo, esses assuntos que nós abordamos são mais do que suficientes para você trabalhar, inclusive, como engenheiros, né? Então a gente vai abordar aqui como calcular o isolante que vai no sistema de ar-condicionado, por exemplo. A gente não vai abordar como fazer os cálculos de ar-condicionado, né? Isso é um outro curso que a gente pretende fazer, mas aqui não. Então, se você quer um curso de transferência de calor que seja apresentado de forma simples e descomplicada, este é o curso. Então, clica em comprar e fecha a compra agora. Ele não tem tempo de validade, isso quer dizer que você pode acessar ele de forma irrestrita, de forma para sempre, digamos assim, exceto se o Hotmart sair do ar. Fechando o curso, você poderá baixar também a nossa apostila de maneira gratuita, onde nós abordamos toda a parte teórica aplicada aqui no curso, assim também como todos os exercícios resolvidos. Ao concluir o curso, nós emitiremos um certificado que nós enviaremos para o seu e-mail. Ele vai assinado por mim, inclusive com o número do meu CREA,
que mostra que você fez um curso com alguém qualificado naquele tipo de conteúdo. Se você tiver necessidade de um certificado impresso, nós também podemos fazer sem nenhum problema. A única questão é que vai haver um custo do envio para você. É só essa despesa que você teria caso você queira um certificado em papel, digamos assim. De repente você está pensando, será que esse cara tem mestrado? Será que esse cara tem doutorado para estar me oferecendo um curso que a gente vê na graduação do curso de engenharia? Não, na verdade não. E eu digo para você que isso nem é pré-requisito para uma boa aula. Para falar a verdade, os melhores professores que eu tive durante a faculdade eram os menos qualificados nesse sentido. Os professores que tinham doutorado, pós-doutorado, os PhDs, eles normalmente não tinham uma linguagem muito simples durante as aulas, muito provavelmente porque ele tinha um grau tão avançado de conhecimento naquele assunto, que ele tinha dificuldade de falar das coisas mais elementares. Seria o mesmo, por exemplo, que eu dar aula de matemática para alunos do ensino fundamental, por exemplo. Eu tenho dificuldade de explicar para minha filha por que mais um é 2. Eu não sei explicar isso para ela. Então, o fato de ter ou não ter mestrado ou doutorado não é pré-requisito para uma boa aula. Aliás, se você não estuda numa faculdade pública, seja ela estadual ou federal, muito provavelmente o seu professor até tem mestrado, mas muitas vezes não é nem na área. As faculdades particulares, de modo geral, elas até exigem hoje em dia que o professor tenha mestrado, mas não necessariamente na área. Eu já vi casos de professores que eram formados em matemática, dando aula, por exemplo, de elétrica. Ou professores formados em mecânica com doutorado, mestrado em mecânica dos fluidos, dando uma aula de elementos de máquina. Então, ter ou não ter mestrado não é pré-requisito para uma boa aula. De qualquer forma, se você ainda não me conhece e não sabe a maneira como eu ministro minhas aulas, vou lhe mostrar algumas opiniões que alguns alunos deixaram na minha página do Facebook e também no meu canal do YouTube. Vamos lá? Bom, estamos agora aqui na página do Facebook, www.facebook.com/cursos Engenharia e CIA, onde a gente também divulga o nosso trabalho de vídeos lá do YouTube, né, que são vídeos gratuitos que a gente tem. Bom, aqui na página, eu estou na versão aqui de visualização para aparecer da maneira como você vai visualizar se você fizer a mesma coisa. Entrando aqui em avaliações, eu tenho acesso às avaliações das pessoas que deixaram, as opiniões que as pessoas deixaram aqui a respeito do nosso trabalho. Então nós temos, por exemplo, aqui a Ana Paula Martins, que ela fala: sensacional, aula super didática, sem rodeio, de linguagem simples, resoluções de exercício passo a passo, fixando a teoria. Se não conseguir aprender aqui, não aprende em nenhum lugar, né? Então essa é a opinião dela aí, né? Aí tem o Humberto, tem me ajudado muito em mecânica dos fluidos, termodinâmica. Aí o Juca Júnior, obrigado professor, Deus abençoe sua vida, obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco, o Brasil agradece sua atitude, precisamos realmente de cultura e educação. Bom, deve ter ajudado bastante ele mesmo para estar aqui, né, felicitando a gente aqui dessa forma, né, te agradece a ele também. Já o Patrick Rodrigues aqui tem me ajudado muito com fenômenos, deve ser fenômeno de transportes, né, dependendo do curso, não é separado, né, é mais separado em mecânica, em curso de engenharia mecânica. Aí você tem termodinâmica, mecânica dos fluidos, transferência de calor. Já em outras engenharias costuma ser fenômeno de transportes. Entende do que tá lendo livros e assim por diante, né? Aí vem o Juliano aqui, Borchal. Show, professor, é super didático, quase impossível não absorver os conceitos. E aí vai, né? Tem vários aqui, para a gente não estender muito, né? Você pode checar aí, se você tiver alguma dúvida, quais são aí os comentários que nós temos aqui no Facebook. Bom, agora a gente está aqui no meu canal do YouTube, Engenharia ESI, atualmente com 4.794 inscritos, né? Eu vou entrar numa área particular que você não consegue acessar, justamente para mostrar, fica mais fácil de mostrar os comentários, né, do que entrar vídeo por vídeo, né?
Então quando eu entro aqui em estúdio de criação, aí é uma coisa que só eu consigo, você tem que entrar vídeo por vídeo, não tem outro jeito, né? Quando eu venho aqui em comunidade, eu consigo acessar todos os comentários que foram deixados na disciplina, aqui nos vídeos, né? Então nós temos aqui o Júnior, que acabou de deixar, né, 1 hora atrás, o Júnior Ribeiro, agradecendo a gente pela aula aqui, a aula de um exercício aqui de mecânica dos fluidos. Já o Microbiologia do Solo, né? Ele diz, excelente professor, parabéns, agora consegui entender e já sou novo inscrito, Deus abençoe, viva a direita, em nome da família e da ordem na escola, né? Então ele é adepto aí a uma ideologia política. Então ele está falando aqui no exercício, na aula 11, né? Um exercício aqui de pressão absoluta e pressão relativa lá da mecânica dos fluidos também. Já a Lucília Fernandes, ela diz muito bom vídeo, né? Aqui está falando dos tipos de energia mecânica lá lá da aula 21 de mecânica dos fluidos. O Black já coloca muito boa aula, que ele já está falando de uma aula nossa de vibrações, né? Aula 2 de vibrações. Já o Christian Gregório, ele diz, parabéns pelo vídeo aula exposta de maneira simples e objetiva. Está falando aqui de uma aula antiga, das primeiras aulas que a gente fez, lá de mecânica dos fluidos também, que a gente fala da força aplicada do fluido, né? A gente tem até uma aula já atualizada desse assunto. Já a Lucília de novo aqui, mais uma aula excelente. Ela está falando aqui do princípio de Steven, né, que é uma aula de mecânica dos fluidos. E assim por diante, né? Veja que a gente tem vários vídeos aqui, alguns colocam algumas observações, às vezes a gente, alguns pontos que não ficaram bem explicados, né, o pessoal coloca aqui, e por aí vai, né? O pessoal cobrando aqui uma aula que a gente não fez, que é de semelhança, né? E aqui o Mário Cruz, por exemplo, suas aulas e explicações são muito boas, teria a possibilidade de algum vídeo sobre dimensionamento de rede de ar comprimido, né? Então ele está dando uma sugestão aqui de outros assuntos que a gente não abordou ainda. E por aí vai, né? Semelhantemente ao que a gente tem lá no YouTube, lá no Facebook, a gente também tem bastante comentários aqui a respeito das nossas aulas, né? Aí o Paulo coloca, estou terminando todas as aulas da playlist termodinâmica, sensacional, muito bom, aprendi mais do que um semestre da faculdade, né? Então a gente deve ter ajudado bastante ele comentou isso lá na aula 24 de termodinâmica, onde a gente fala de calor específico, e por aí vai, né, pessoal? Bom, deu para ver, né, que a maioria das pessoas aprecia a maneira como eu apresento as aulas. Então o que você está esperando? Clique em comprar e feche a sua compra. Você poderá pagar em até 10 vezes no cartão. Agora, se mesmo assim você ainda não está confiante, este curso ele tem garantia irrestrita de 30 dias. Isso quer dizer que durante esse período, seja lá qual for o motivo, basta você pedir o reembolso junto ao Hotmart, que eu aprovo a devolução do seu dinheiro sem nenhum problema. Eu não vou perguntar nenhum motivo. Lá no Hotmart você tem que dizer o motivo. Você coloca porque sim, e eu vou aprovar sem nenhum problema. Basta você pedir e o dinheiro será devolvido. Bom, agora você não tem desculpa, né? Vamos fechar o curso? Clique em comprar e efetive a sua compra. Bom, depois de tudo isso que eu te falei, que eu te mostrei, se mesmo assim você ainda não está confortável para comprar o curso, não compre. Prefiro que você não feche a compra. Pense melhor, analise melhor e volte para essa página assim que você se decidir. Esse curso ele vai estar disponível a todo momento. A única coisa que eu não posso garantir é o preço que está sendo cobrado. Esse preço pode ser alterado a qualquer momento sem aviso prévio. De qualquer forma, agradeço pela sua atenção, um abraço e até a próxima.